Bom dia, gente. Ai, ai. Vamos gravar aqui mais um vídeo. Esse aqui é pra ser o penúltimo vídeo da playlist de todos os tempos, hein? E provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho comprido. Eu vou tentar fazer com que não seja tanto. Não, talvez nem seja tanto. Mas é porque a gente vai estar falando de composições e eu vou estar tentando explicar composições normais, né? Composições só, e composições fracas pra vocês a partir desses dois exercícios. Que é quantas composições admite um inteiro n e quantas composições fracas de até n parcelas admite um inteiro n. Então aqui, ó, primeiro a gente tem que entender o que é uma composição. Antes de pensar na composição fraca, vamos entender o que é a composição. Digamos que uma composição é uma maneira que você tem de compor um determinado valor através de somas, através de parcelas de somas. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo qualquer aqui. Digamos que a gente tenha um inteiro 4. De quantas maneiras a gente pode fazer duas composições? A gente chama assim, a gente chama de K-composições. Sabe, aqui ó, dois composições, digamos assim, não é duas composições, né? De quantas maneiras a gente pode fazer dois composições, que são tipo composições com duas parcelas para o inteiro 4. A estratégia para fazer isso é, primeiro a gente vai fazer 4 composições do inteiro 4. Como assim? Seriam n composições de um inteiro n. O que são essas n composições? Quais são as parcelas que a gente vai fazer? Tipo assim, aquela parcela mais uma outra parcela, mais uma outra parcela, onde em 4 parcelas a gente vai ter 4. Bom, são 4 parcelas de valores inteiros, né? Então não tem tipo como eu pegar meio e daí 1,5 para contrabalançar. Não é assim que a banda toca. Então, as 4 parcelas vão ser, obviamente, 1, mais 1, mais 1, mais 1. Deu para entender por quê? A gente está fazendo 4 composições, né? 4 composições, tipo uma coisa só, não são 4 composições. Dá para entender, gente? São 4 composições do inteiro 4. A gente sabe que todas as 4 parcelas que vão estar compondo esse inteiro, digamos assim, vão ser 1. Deu para entender? Daí se a gente fosse ver, então tá bom, quantas são as duas composições? As dois composições que a gente pode fazer do inteiro 4? Quantas são as duas composições que a gente pode fazer? Seria como se a gente pegasse, aqui ó, se eu chamasse de K composições, seria como se eu estivesse falando pra vocês assim, ó. Escolha K menos um sinais de mais. K menos um sinais de mais. Como assim K menos um sinais de mais? Se eu quero criar, digamos assim, duas parcelas para que a soma resultante seja n, ou seja, eu estou fazendo duas composições de um inteiro n, é como se eu estivesse escolhendo 2 menos 1, então um sinal de mais. E esse sinal de mais vai ser meio que o divisor de águas dentre as duas parcelas. Então, digamos, ó, aqui nesse caso das duas composições de 4, eu vou escolher 2 menos 1 sinais de mais. Eu vou escolher um sinal de mais, então, em outras palavras. Se eu escolher esse aqui, por exemplo, deste lado eu vou ter 1, e deste lado eu vou ter 1 mais 1, que é 3. 1 mais 3 é uma 2 composições do inteiro 4. Deu para entender? E se eu escolhesse esse daqui, por exemplo? Daí eu teria 3 mais 1. E se eu escolhesse esse do meio? Daí eu teria 2 mais 2. Pronto, inclusive montei todas aqui já, né? Essas são todas as duas composições, lembrando, composições não fracas, né? Duas composições do inteiro 4. Então, percebam, o que a gente fez? A gente está se perguntando assim, ó, de quantas maneiras eu posso escolher esses meus sinais de mais? Eu vou fazer um outro exemplo aqui para ficar bem claro na cabeça de vocês. Então, assim, ó, agora vamos mudar, vamos fazer 3 composições. Vamos fazer as 3 composições, todas as 3 composições que podem existir de um inteiro 5.
que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, então, as 5 composições de 5. Ou seja, se a gente fosse pegar 5 parcelas que somadas tem que dar 5, a gente sabe que os únicos valores para cada uma das parcelas vai ser 1. Deu para entender? Ó, sem falar de jeito bonitinho, é como se a gente estivesse pegando o inteiro e falando, esse inteiro é 1 mais 1 mais 1 mais 1 tantas vezes. No caso, vão ser n vezes. Deu para entender? São as 5 composições do valor 5. São as n composições do valor n. Então, o que a gente tem? 5 nada mais é do que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. A gente quer fazer 3 composições. A gente sabe que para k composições a gente vai ter que escolher k menos 1 sinais de mais, certo? Então, para 3 composições, a gente vai ter que escolher 2 sinais de mais. Digamos, se eu pegasse esse sinal de mais e esse sinal de mais. A gente teria, então, 1 mais 1 mais 1, 2, mais 1 mais 1, 2. 1 mais 2 é uma 3 composição de 5. Dá para entender? O que a gente está fazendo aqui, então, ó, agora que eu já dei dois exemplozinhos, bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês, a ordem importa, a ordem da escolha dos sinais de mais. Não importa, né? Porque se eu escolher esse sinal de mais aqui e depois esse sinal de mais, ou se eu escolher esse sinal de mais e depois esse, vai dar a mesma k composição do inteiro n. Então a ordem que eu escolho os sinais de mais não importa. O que a gente está se perguntando é, de quantas maneiras eu posso escolher para uma k composição k menos 1 sinais de mais? E quantas são as minhas possibilidades? Para n elementos, não, perdão, para um inteiro n, se eu for dividir ele em 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, eu vou ter n elementos 1 e n menos 1 sinais de mais, que vão estar conectando cada um desses valores 1. Então, por exemplo, aqui para 5 uns, eu tenho 4 sinais de mais. Então, em outras palavras, para finalizar, é como se para uma k composição de n, eu estivesse te perguntando assim, ó, de quantas maneiras eu posso escolher k menos 1 sinais de mais dentre os n menos 1 sinais de mais possíveis. É um negócio complicado, né, gente? Mas é isso. Simplesmente. Só que daí, ó, vamos ver essa nossa primeira questão. É quantas composições admite um inteiro n? Ele não está falando de uma k composição específica. Aqui, ó, eu tô falando 3 composições, 4 composições, eu acho que estou deixando mais confuso. Seria como se fosse uma 2 composição, 4 composição, 3 composição, do inteiro 5, do inteiro 4. Deu para entender? Não é composições, então. Porque senão fica muito confuso, sabe? É uma 2 composição ou uma k composição de um inteiro n. Deu para entender? Então aqui, ó, aqui como ele está perguntando quantas composições admite um inteiro n, no final das contas ele quer saber de todas as composições, não de k composições em específico, para um k em específico. Sabe? Sendo k quem define as parcelas. Quantas parcelas vão ter essa nossa soma. Então, para quantas composições no geral, a gente tem que selecionar quando a nossa soma for ter uma parcela só, que daí é no caso de ser uma composição, né? Uma composição de um inteiro, por exemplo, 5. Ó, quantas são as uma composição de um inteiro 5? Vai ser simplesmente, então aqui, ó, como se fosse 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, e a gente selecionasse k menos 1, então 1 menos 1, 0 sinais de mais. Pronto, selecionamos 0 sinais de mais, é 5. Simplesmente 5 é a única composição de 5. Deu para entender? E quantas são as 2 composição possíveis de 5? É para a gente escolher k menos 1, então 1 sinal de mais, dentre essa n composição de n. Deu para entender? Que daí é basicamente reescrever o nosso valor n como 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes. Deu para entender? Então a gente vai escolher um sinal de mais aqui, pode ser esse aqui, por exemplo. Então a gente vai ter 2 mais 3, isso aqui é uma 2 composição de 5, uma das possíveis 2 composição. E a gente vai seguir isso aqui até a 5 composição de 5. Porque daí a partir de 6 composição de 5 já não vai ter como, né? Como é que a gente vai formar com apenas 5 elementos 1, uma composição que depende de 6 parcelas? Não tem como, né?
Então vai só até 5. O que a gente vai ter então vai ser o somatório de k indo de 0 até n para quantas composições admite um inteiro n, de n menos 1, k menos 1. Então primeiro a gente vai estar vendo assim... Ah, perdão, aqui o k varia de 1 até n. Né, porque não tem como a gente também fazer uma zero composição. Sabe? Então, tipo assim, ó, variando de 1 até n, a gente vai estar vendo o quê? A gente vai estar vendo aqui, basicamente, quantas maneiras a gente tem para... Ó, para formar a 1 composição, a gente vai estar vendo quantas maneiras diferentes a gente vai ter de escolher 1 menos 1, ou seja, 0 sinais de mais dentro dos n menos 1 sinais de mais possíveis. Depois, para nossa 2 composição, a gente vai estar vendo de quantas maneiras eu posso escolher 2 menos 1. 1 sinal de mais dentre os n menos 1 possíveis. Até o momento que a gente chegar na nossa n composição de n, que a gente vai estar vendo assim, de quantas maneiras a gente pode escolher n menos 1 sinais de mais dentre os n menos 1 sinais de mais possíveis. Deu para entender por que que é isso? É um negócio bem confuso, né, gente? Perdão, esse vídeo aqui tá meio confuso. É um negócio bem em cima da hora também, mas saibam que é tipo assim, só um conceito, não sei nem se vai cair e tal. Mas qualquer coisa vocês sabem, tá? É só você dividir o seu inteiro em parcelas de 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, para um inteiro n. E daí você vai estar pensando assim, tá bom, para n vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, enquanto eu vou ter n valores 1, eu vou ter n menos 1 sinais de mais. Então eu tenho n menos 1 sinais de mais possíveis para eu estar escolhendo. E quantos eu vou ter que escolher? Bom, para uma k composição, eu vou estar escolhendo k menos 1 sinais de mais. Porque daí vai ficar, por exemplo, para uma 3 composição, daí eu vou ter uma parcela da composição aqui e outra aqui, uma 3 composição. Eu vou ter que escolher 2 sinais de mais, então k menos 1 sinais de mais. Beleza, chega de explicar esse negócio, porque senão eu só vou ficar confundindo mais e mais, né? E agora, quantas composições fracas de até n parcelas admite um inteiro n? Qual que é a diferença, então, agora, pensando com vocês, de composição normal para composição fraca? Uma coisinha só muito simples. A composição fraca, ela aceita que uma parcela seja zero. Então ali a gente estava vendo, tá bom, uma parcela ali numa composição tem que ser no mínimo 1. Então você pode ter, por exemplo, uma 3 composição de 5, vai ser, por exemplo, 1 mais 1 mais 3. Mas você não pode falar, por exemplo, que uma 3 composição... Você não pode falar, ó, que uma 3 composição de um inteiro 5 vai ser, por exemplo, 0 mais 0 mais 5. Isso aqui não existe para uma 3 composição. Só que isso aqui existe para uma 3 composição fraca, porque a composição fraca admite que uma parcela seja zero. Beleza, gente? Tá bom, e agora como é que eu calculo isso aqui? Eu vou dizer para vocês mais ou menos assim o jeito que eu pensaria para calcular, só que, assim, tem várias maneiras, né, tal, não se prendam só a isso. Só que eu faria assim, ó. Então aqui eu tenho o meu inteiro, por exemplo, 5. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Vou dividir o meu inteiro n em uma n composição. Então aqui, ó, vamos ter 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Daí agora vai depender do valor k que a gente vai ter. Os próximos valores que a gente vai colocar aqui, tá bom? Mas aqui, ó, por exemplo, se a gente tiver a 3 composição fraca, o que que você vai fazer? Depois de montar a sua composição normal, você vai adicionar mais k valores zeros. Então, 0, mais 0, mais 0. Adicionei k valores zeros. E daí agora, vai seguir praticamente a mesma coisa. A gente vai ter, para uma 3 composição fraca, que escolher 2 sinais de mais, que vão ser os divisores entre as nossas 3 parcelas da soma. Então, para uma k composição fraca, a gente vai também, assim como para uma k composição, escolher k menos 1 sinais de mais. Tranquilo, gente? O que vai mudar então vai ser a parte de cima. Por quê? Porque agora quantos sinais de mais a gente tem disponíveis? Não é mais n mais 1 sinais de mais. É n mais k, porque aqui a gente tem n elementos e aqui a gente tem k elementos. Então, n mais k dá novamente o menos 1. N mais k menos 1
sinais de mais disponíveis e a gente tem que escolher k menos 1. Então, por exemplo, ó, nesse caso, se a gente pegasse esse sinal aqui e esse sinal aqui, só para escolher todos os que tem zero já. Isso aqui ia ser 0 mais... Ah, não, perdão, né? Claro, para uma 3 composição a gente não vai escolher 3 sinais de mais, né? A gente vai escolher só 2 sinais de mais. Então, digamos que a gente escolhesse esses dois. Aqui ia ficar o maisinho normal, então aqui a gente ia ter 0 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, ia ser 5. Então, uma K composição fraca, ou melhor, uma 3 composição fraca de um inteiro 5, por exemplo, é 5 mais 0 mais 0. Mas claro, pode ter também o caso que eu escolha esse e esse, daí vai ficar o quê? 2 mais 1 mais 2, que nem o que a gente estava trabalhando antes, daí sem muita diferença. Beleza, gente? E daí agora então, só pra terminar, quantas composições fracas de até n parcelas? Percebam que aqui, diferentemente de cima, aqui em cima ele não limitava para n, né? Mas é porque a gente sabe que não vai existir nenhuma parcela zero. Aqui ele limita, aqui ele fala até n parcelas. Por quê? Porque senão a gente poderia fazer uma 1 milhão composição fraca do inteiro 5, por exemplo. Que daí podia ser, por exemplo, 2 mais 3 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Deu para entender? Então por isso que aqui ele tem que limitar. Então por isso que aqui ele fala de até n parcelas. De até n parcelas está muito fácil. Vai ser o somatório indo de k igual a 0 até a n, porque são n parcelas. Não, perdão, k igual a 0 não, né? Porque não existe uma zero composição, né? Então, de k igual a 1 até n, do que? Justamente das composições que a gente tem para cada k composição, que daí é k menos 1, e daí aqui n mais k menos 1. Beleza? Então, o que a gente tá vendo, tipo assim, quantos sinais de mais eu posso escolher para uma composição do meu inteiro n? Daí depois, quantos sinais de mais eu posso escolher dentre os meus n mais k menos 1 sinais de mais para uma 2 composição do meu inteiro n, até a gente chegar numa n composição do meu inteiro n. É um negócio bem confuso, né, gente? Mas a resposta é essa. Tipo assim, fica com os maisinhos na cabeça, se aparecer alguma coisa, vocês tentam, pelo menos. E se vocês não tiverem estudado até agora essa parte, né, que também teve aula dos professores e tal, né? É difícil pra mim também cobrir todos os assuntos, porque nessa terceira parte em especial são muita coisa, é muita coisa, né? Ficou um vídeo comprido aqui, mas vai ser provavelmente um dos únicos compridos, tá bom, gente? Agora, esse daqui é o penúltimo vídeo, então faça uma boa prova aí, gente, e tamo junto.